Olá, bom dia! Hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdos, ok? Revisão dos conteúdos estudados. Figura de linguagem. Vamos ver personificação, comparação e metáfora. Também verbo no modo imperativo, tipos de sujeito, concordância verbal, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Figuras de linguagem, personificação, comparação e metáfora. Figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. A personificação ou prosopopeia é a atribuição, qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim não tem olhos para olhar, mas nos textos, o jardim ele pode criar vida, ele pode ter olhos, ele pode ter mãos. Então isso é a personificação, ou seja, atribuir qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Aqui nós temos dois tipos de figura de linguagem, a comparação e a metáfora. A metáfora ela vai usar esses conectivos, exemplo ali, ó, como, assim, tal qual. Já a metáfora ela não usa nenhum conectivo, ela vai direto ao assunto. Vamos ver? Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, nesse caso são utilizados conectivos de comparação. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? As palavrinhas como, assim, tal qual. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Então aqui ele está fazendo uma comparação da cor do olho com a cor da jabuticaba. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subtendido na frase. Exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Na segunda oração temos aqui, ó, a vida é como uma nuvem que voa. Ele faz uma comparação na segunda frase. Já na primeira é uma metáfora, porque ele vai direto ao assunto. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa. Então, essa comparação ela fica subentendida, certo? Então, na metáfora, ele vai direto ao assunto. Por exemplo, o amor é um fogo. Tem como o amor ser um fogo? Não. Mas, nas figuras de linguagem, eu posso usar esses meios, tá? Para escrever, ok? Verbo, modo imperativo. O modo imperativo é o modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, súplica, conselho, convite, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou aviso. Este modo pode ser afirmativo ou negativo. No modo imperativo ou negativo é necessária uma palavra negativa precedendo o verbo. Você pode usar o não, o nunca, ok? É o verbo que a gente mais gosta de usar, que é o verbo que a gente dá ordem, ok? Aqui nós temos, né, alguns exemplos. Ordem, comando, exortação, conselho, convite, uma solicitação, súplica. Aí, ordem, comando, faz como eu falei. Não abras a porta. Exortação, conselho, peça, não te atrases. Convite, uma solicitação, vem, revela a tua astúcia, não venhas hoje. Súplica, deixe-me ir, não me deixe sozinho. Sujeito. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Ele é o termo com qual o verbo concorda. Na língua portuguesa, o sujeito guia a terminação verbal.
em número e pessoa, e é marcado pelo caso reto quando são usados os pronomes pessoais. Eu peguei agora para vocês aqui um exemplo da internet, dicas do Descomplica. Tipos de sujeito. Sujeito simples, possui apenas um núcleo, ou seja, um sujeito apenas. Paulo gosta de sanduíche, então Paulo sujeito, um sujeito só, sujeito simples. Sujeito composto, possui dois núcleos, dois sujeitos. Paulo e Joana gostam de sanduíche, então eu tenho dois núcleos, dois sujeitos. Sujeito desinencial, determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Esse aqui é o sujeito oculto. Eu sei que esse sujeito ele existe. Por exemplo, gosto de sanduíche. Quem gosta de sanduíche? Eu. Então eu sei que existe, tá? Ele é oculto. Então quando eu vou classificar, não vai aparecer o sujeito porque o meu sujeito é oculto. Só vai aparecer o predicado, ok? Mas eu sei que ele existe. Sujeito indeterminado. Não aparece explícito na oração por ser impossível de determiná-lo, mas sabe-se que existe um agente da ação. Então eu sei que esse ser existe. Por exemplo, roubaram meu lápis. Eu sei que o sujeito ele existe, porém, né, ele não está explícito na oração. E é difícil, é impossível de determiná-lo. Alguém roubou meu lápis, tá? Então é chamado de sujeito indeterminado. Portanto, quando eu for classificar, eu não vou achar o sujeito ali dentro da frase, porque ele está indeterminado. Sujeito inexistente é designado por verbos que não correspondem a uma ação, como fenômenos da natureza. Então, aqui, choveu ontem. Então, quem choveu? A chuva. Tem como eu colocar chuva, choveu ontem? Não. Eu só vou colocar direto lá o predicado. Choveu ontem. Então, não existe o sujeito para o verbo chover, ok? Ventou, nevou, verbos que indicam fenômenos da natureza. Concordância verbal. Em caso de sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo, número e pessoa. O aluno chegou atrasado. O aluno, sujeito, verbo chegar. Então, os dois estão concordando, né? Em caso de sujeito simples, o aluno, o verbo concorda com o núcleo em número e pessoa. Chegou, verbo. Então, ele está concordando por ser sujeito simples. Um sujeito, verbo no singular. Sujeito no singular, verbo no singular. Nos casos referentes a sujeito representado por substantivo coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Sabemos aqui nessa frase, a multidão apavorada saiu aos gritos. A multidão é um substantivo coletivo que designa muitas pessoas, é um conjunto, mas está no singular. Então, esse sujeito, a multidão, ela tem que combinar com o verbo, e o verbo vai ficar no singular. Eles combinam, eles concordam. A multidão singular, verbo saiu, singular, ok? A multidão saiu. Então, os dois têm que concordar no singular. Sujeito composto. Nos casos relativos a sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, o verbo deverá ir para o plural, estando relacionado a dois pressupostos básicos. Quando houver a primeira pessoa, esta prevalecerá sobre as demais. Eu, tu, ele faremos um lindo passeio. Quando houver a segunda pessoa, o verbo poderá flexionar na segunda ou na terceira pessoa. Tu e ele sois primos. Tu e ele são primos. Nos casos em que o sujeito composto aparecer anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, esse permanecerá no plural. O pai e seus dois filhos compareceram ao evento. Então, sujeito antes do verbo. Ó. Compareceram, o verbo está no plural. No caso em que o sujeito aparecer pós-posto ao verbo, ou seja, vir após, né?
o sujeito for após o verbo, este poderá concordar com o núcleo mais próximo ou permanecer no plural. Comparecer no evento o pai e seus 2 filhos. O verbo no plural compareceram. Compareceu ao evento o pai e seus 2 filhos. Então, aqui, no primeiro, o compareceram concordou, né? Com o pai e seus 2 filhos, que estão lá no plural. E no segundo, compareceu, ele está concordando apenas com o pai, tá? Que está no singular, certo? Verbo de ligação é predicativo do sujeito. São acompanhados de um predicativo de sujeito. Os verbos de ligação indicam estado, modo, sentimento e apontam para uma caracterização. Ou seja, os verbos de ligação são pontes entre o sujeito e o predicativo. Atribui característica ao sujeito. Eles devem estar acompanhados do predicativo do sujeito na oração. Verbos de ligação: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar no sentido de tornar-se, andar, não no sentido de caminhar, e sim no sentido de por, encontrar-se. Por exemplo, João anda meio triste. É um estado de João, né? Ficar, encontrar-se, viver, etc. O predicativo do sujeito ele só vai existir quando existir o verbo de ligação, ok? Predicativo do sujeito só quando o verbo for um verbo de ligação. Os verbos de ligação normalmente se substituem. Por exemplo, Fabiane está doente, Fabiane anda doente, Fabiane continua doente, Fabiane vive doente. O assassino é um monstro, o assassino está o monstro. O assassino parece o monstro, o assassino continua o monstro. Lembrete, os verbos de ligação precisam sempre de predicativo. Nas orações acima, doente e o monstro estão na função de predicativo. E aí, chegamos ao final de mais uma aula. Desejo a vocês boa aula e bons estudos e até a próxima. Qualquer dúvida, estou inteiro de dispor de vocês. Lembrando que fica uma folhinha lá no grupo de vocês com a explicação dessa aula e com as atividades. Até mais. Até mais.